Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o João Heitor. Eu vou ser um dos locutores deste maravilhoso podcast no primeiro episódio do TucuTuCast. Nossa missão neste primeiro episódio vai ser divulgar um pouco mais de um contexto que muitas vezes é esquecido na história da ciência. A presença feminina. Já se sabe, já se é muito bem conhecido que os esforços femininos sempre foram muito pouco levados às multidões por uma questão estrutural, cultural dentro da área, de não particularmente adotar esse trabalho como algo sério. Existe há muito, muito tempo, isso é uma questão até social, de desvalorização do que a mulher produz, por questões, enfim, inúmeras, o machismo, o patriarcado e tudo mais. Hoje nós temos a missão de trazer uma visão mais ampla e mais inclusiva da história da ciência, trazendo personalidades femininas e seus trabalhos maravilhosos que mudaram dogmas da ciência moderna. Então, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos mulheres que trabalharam com pesquisas de vacina, matemáticas que foram muito importantes há séculos atrás, antes das áreas que elas desenvolveram realmente vieram a serem usadas na vida, na sociedade em si. E nós temos também bastante embasamento e dados para que fique mais claro para vocês o cenário global, inclusive, mas também nacional, da adoção de produção feminina na ciência e o que ainda existe de barreiras que impedem que isso seja mais amplo. Arthur. Tudo certo, pessoal. Contextualizando mais um pouquinho sobre os 4 componentes que atuam aqui no TucuTuCast, nós somos 4 estudantes do curso de Biologia Marinha, mais especificadamente no campus do Litoral Norte, situado em Tramandaí. Mais especificadamente ainda, somos estudantes do Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos, vulgo Seclimar. E dando agora seguimento ao tema, eu faço o seguinte questionamento. Quantas mulheres, seja pesquisadoras, cientistas ou qualquer alguma outra questão, qualquer algum outro âmbito, né, desta área, você lembra ao ser questionado? Se a sua resposta for não, e eu imagino que de fato seja não, saiba que um estudo global da Unesco, chamado de Decifrar o Código, falou o seguinte: educação de meninas e mulheres na STEM revelou que apenas 33% das pessoas acreditam que mulheres são tão capazes quanto homens em áreas como física e matemática. Estereótipo este que nós, transparecidamente, sabemos que não é verídico, que não é factual, o que inclui nisso, o que nos dá um espelho, que nos faz pensar desta maneira errônea, é o espelho da falta de oportunidade que as mulheres têm dentro deste âmbito. Perfeito. Então, para começar, acho que seria ideal trazer também o efeito tesoura. Para alguns até deve ser conhecido, é uma área bem amplamente divulgada já de pesquisas de dados, de que mulheres geralmente, quase sempre, representam o maior número de pessoas que ingressam no ensino superior, globalmente. O que acontece é que ao longo da sua jornada acadêmica, ou seja, graduando, doutorando e, por fim, pesquisando, existe um certo momento em que essa parcela, que é a maioria de mulheres que ingressam, ela se torna minoria como mulheres que estão cursando o doutorado, por exemplo. Ou seja, os homens que começaram como a representação menor acabam se tornando os mais presentes ali ao longo da vida acadêmica. Isso se dá por diversas razões. Começamos pelo o próprio preconceito que existe com mulheres nessa área, ou seja, muito do trabalho não se crê por questões culturais ali dentro. Há questões biológicas mesmo das mulheres, que elas têm menopausa, elas têm questões de ciclos biológicos que não serão iguais aos dos homens. Ainda presente essa questão, infelizmente, no passado, embora tenha sido muito mais agravante, muito mais presente, mas ainda se vê casos como este, onde é considerado todas as questões biológicas das mulheres, perguntando se ela tem filho, se ela tem um companheiro, enfim. Papéis tradicionais de gênero que hoje em dia nunca foram significativos da realidade
e hoje muito menos. Mas mesmo assim eles existem de certa forma e prejudicam muito aquelas mulheres que buscam seguir essa trajetória como pesquisadoras. Também temos questões mais numéricas, vamos dizer de certa forma. Também da Unesco, em 2015 foi feita uma pesquisa sobre proporção de mulheres na ciência ao redor do mundo. Daquelas que graduam, 53% são mulheres. Daquelas pessoas que estão fazendo seu mestrado, são 53% também. Porém, nós temos uma grande diferença já no momento que existe a questão do doutorado. Já é uma queda de 10%. 43% das pessoas estão fazendo doutorado são mulheres. E pior ainda, o número é em pesquisa. Apenas 28%, ou seja, menos de 1/3 das pessoas são mulheres. O mais gritante, sem dúvidas. Ou seja, saímos de 53% para 28%. É uma queda impressionante e que demonstra que existe sim uma questão muito relacionada a esse papel de gênero que ainda se tem muito lá dentro e que acaba impedindo que esse sonho seja alcançado, né? Infelizmente, temos aqui até alguns exemplos nacionais, né? O segundo artigo da Fernanda Denegre, Mulheres na Ciência no Brasil, ainda invisíveis, hoje as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil. É um número interessante, né? Maior que a média dada pela Unesco, que é global. E ele é, hoje em dia, semelhante ao de países envolvidos. Em 2017, nos Estados Unidos, 53% das mulheres, ou melhor, né, 53% dos diplomas de doutorado foram alcançados por mulheres. No entanto, essa representação ela varia drasticamente de acordo com a área que se está sendo analisado. Por exemplo, nas ciências da computação e matemática, apenas 25% dos pesquisadores são mulheres, ou seja, 75% é ocupado pela parcela masculina, que, como a gente viu no efeito tesoura, representa menos que a metade, normalmente, das pessoas que ingressam na graduação. Arthur, o que tu gosta mais de trazer para nós aqui? Essa questão estatística que tu falou aí de menos de 25% das mulheres compor essas áreas de... Tu falou mais das questões de exatas, então eu vou trabalhar em cima disso, né? Das áreas de exatas, menos de 25% das mulheres, entra muito naquele conceito lá de hard science, que infelizmente enfatiza mais ainda a questão de que de alguma maneira ainda e nem será comprovada de fato que as mulheres têm algum tipo de... como é que eu posso me expressar? De uma redução cognitiva em comparação aos homens, o que de fato não se comprova, não tem uma explicação plausível para isso. Isso ocorre justamente, reforço, pela falta de oportunidade, por desde cedo ter uma cultura enraizada que faz com que as mulheres achem que aquela questão, aquela área, enfim, este âmbito não as pertence. Algo assim que com este podcast, que ainda em pequena escala, ainda vai ter algum tipo de... ainda vai ter algum tipo de influência para desmistificar essa questão, para tentar de alguma maneira desestruturar isso que está tão ainda enraizado, mas que felizmente aos poucos a gente consegue desgastar as estruturas dessa raiz, essa rigidez dela, né? É o nosso objetivo e a tendência é melhorar e trazer números cada vez melhores. E não só se dá como na representação de pesquisadoras e doutorandas, mas também existe sim uma grande diferença na parcela de mulheres que representam como célebres pesquisadoras, né? Na Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, as mulheres cientistas representam apenas 14% das posições de liderança dentro dela. Ou seja, até mesmo no patamar mais alto da ciência nacional, ainda existe grande desvalência entre o sexo masculino e feminino, o que, claro, acarreta na falta de, vamos colocar dessa forma, exemplos, modelos, né, para que outras mulheres que estão querendo, até mesmo jovens que querem entrar nessa área, possam se espelhar. Porque, claro, a gente sabe que para tu se inspirar, tu precisa ter algo para se inspirar, né? Senão a inspiração não vai existir e talvez nem o seu sonho você queira realizar. E claro, temos muito a questão também de vieses, né? Bom, nós já há muitos anos, agora saindo um pouquinho da área científica, mas questão social em si, por muito tempo se ouve a questão do viés
inconsciente na hora de contratar uma mulher em relação a um homem. Inclusive, os salários, eles eram díspares por grande parte da nossa história. O que aconteceu muito recentemente foi um contramovimento. Há situações que ainda tem disparidade salarial exercendo a mesma função, claro, menos comum do que antigamente, né? Mas ainda assim existe essa questão de definir o salário por ser homem ou por ser mulher, acreditando que de algum modo o homem vai exercer mais funções, mas na verdade está tudo sendo feito da mesma maneira, com a mesma capacidade. Enfim. Ou seja, o que nós vemos aqui nada mais passa de um reflexo de uma sociedade que é extremamente machista. Não seria porque é uma área de ciência que existe mais lógica, teoricamente falando. Não quer dizer que a área seja menos... não tenha seus vieses, seus preconceitos enraizados, embutidos, né? Inclusive a ciência ela sempre foi muito... ela já protagonizou seus momentos de mal, e esse aparentemente é mais um que demora muito, é pertinente para que seja resolvido. Inclusive, é importante a gente salientar isso, que a ciência em si, ela não é falha, mas as pessoas são falhas, as pessoas têm viés. Em teoria, a ciência não era para ter nenhum viés, mas como ela é feita por pessoas que vêm de vários ambientes diferentes, infelizmente vários vieses vêm para permear, infelizmente, a ciência. E, claro, a gente não pode ficar só debatendo os problemas sem debater também os positivos, né? Quem foram essas mulheres? Nós estamos falando aqui já há 12 minutos de problemas, de vieses e tudo mais, mas quem foram essas mulheres que realmente quebraram, romperam com essas barreiras, esses dogmas da ciência? Apesar de tudo isto, ainda houveram mulheres, grandes personalidades dentro do âmbito científico que conseguiram romper tudo isso, que, enfim, venceram incontestavelmente, teve sua importância histórica que tem até hoje em alguns exemplos. E claro, a gente pega aqui exemplos, nenhum deles aqui tem menos do que 50 anos, então até mais, até 60, 70 inclusive. Então nós pegamos aqui 3 exemplos antigos e são exemplos que são mais conhecidos de certa forma, mas que já nos norteiam a entender que esse protagonismo feminino ele já vem de muito lá atrás, ele não é uma coisa fabricada, não é uma coisa recente, e esse esforço ele sempre foi notável, né? Nós temos então Marie Curie, gigante química, ela ganhadora de 2 prêmios Nobel, né? Física e Química, primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Por mais que houvesse muita discussão sobre isso, é praticamente impensável na época, mas aconteceu, tanto que se valeu o esforço dela. Nós temos também Rosalind Franklin, que vamos colocar de forma bem simples, descobriu a estrutura do DNA, né? Não há como explicar mais que isso. Ela tirou fotos, né? Não fotografias, imagens, né? De espectro de rádio das estruturas cristalinas de um DNA, de uma corda de DNA, ou seja, ela fez o impossível uns 70 anos atrás, mas ela fez. Se hoje entendemos de DNA, se nós sabemos tudo que sabemos sobre DNA, enfim, genética, graças a ela, incontestavelmente, se ela não tivesse feito o que fez, nós hoje provavelmente estaríamos mais retrógrados em relação ao que de fato estamos dentro deste âmbito. Mas é infeliz pensar, claro, a gente traz aqui de uma luz boa, mas ela foi roubada desse trabalho, por isso ela morreu e nunca foi reconhecida em vida por ter alcançado esse mérito. O que aconteceu foi que alguns colegas de trabalho pegaram as fotografias para fazer uma análise posterior, pós-mortem até, e descobriram que existia sim uma prova muito interessante ali de como é que era a estrutura básica do nosso corpo, como é que era a nossa organização genética, inclusive. E eles ganharam, se não me engano foram 3 pesquisadores homens, que ganharam o prêmio Nobel por causa disso. Ou seja, ganharam, de forma mais incisiva, nas costas de uma mulher. Ou seja, entenda que sempre existiu esse movimento de apagar essa conquista feminina, desmerecer, inclusive, para enaltecer o trabalho de outros homens. Isso é uma coisa que aqui nós demos um exemplo, mas existem muitos outros. Aliás, quase toda a história de mulheres na ciência se dá por meio dessas injustiças, infelizmente. Inclusive, isso ocorre até hoje, né? Isso de associar a mulher com o homem. Muitas vezes, até hoje em dia, né?
vou falar às vezes para um familiar ou amigo sobre algumas divulgadoras científicas que eu gosto, e daí eles falam, ela é a esposa ou namorada de tal cara. E isso é algo que às vezes a gente não percebe, mas está muito implantado na nossa sociedade, de ver a mulher como se fosse um acessório do homem, ou enfim, tratá-la como a namorada de alguém, a esposa do cara. E a gente nota que tem muito a questão do... Inclusive na sociedade brasileira, né? Aquele dado que a gente forneceu para vocês lá no início, ele não remete ao Brasil em si, ele é um dado internacional. Só que nós vemos que existe muito dessa questão do... é necessário acreditar que uma mulher não fez isso, ela não foi capaz de atingir esse mérito. Ou seja, o problema não é só, claramente, no âmbito científico, no âmbito de pesquisa acadêmico. Ele é completamente social também. Ou seja, além da questão de inclusão dentro das instituições, deve-se buscar uma questão de inclusão fora, de divulgação, que justamente é o nosso trabalho hoje. E ainda nesse meio, nessa linha que a gente está traçando, eu gostaria também de trazer um pouco a questão da algumas iniciativas de incentivo, que elas são... algumas são privadas, outras são públicas. Não são todas do Brasil, acho que aqui eu peguei 2 exemplos que são dos Estados Unidos, mas que tiveram gigante êxito em trazer mulheres que queriam ser garotas até, que queriam ser cientistas, mas até aquele momento não tinham buscado, ou não tinham encontrado, melhor dizendo, inspiração suficiente para a área de pesquisa e que futuramente serão, com certeza, grandes pesquisadoras, que desempenharão trabalhos assim fenomenais, como qualquer outra pessoa conseguiria desempenhar. Então nós temos aqui o Women in STEM, que foi fundado na Universidade de Chicago. Aqui, segundo os dados fornecidos por eles, já foram 24 países contemplados, mais de 350 eventos que eles fizeram para arrecadar integrantes, né, participantes. Existem 6.840 membros pelo mundo, nesses 24 países, ou seja, são quase 7.000 mulheres que estão desempenhando seus papéis de pesquisadoras de forma inclusiva, de forma justa, né? E foi fundada, acreditem se quiser, em 2017. É um movimento extremamente recente, veja isso de forma boa ou ruim, mas que é um movimento que já tem um grande impacto na vida dessas mulheres, dá pra ter certeza. Esse aqui eu trago um pouco mais pro meu lado, eu como uma pessoa que fiz técnico em TI, eu já sabia um pouco mais de movimentos como esse. Esse aqui é o Girls Who Code. É um movimento, dá pra se dizer que é uma ONG, que busca integrar essas garotas na área da TI, de forma que elas possam não só trabalhar na TI, mas como também ingressar em áreas de pesquisa que usa de computação, sem software, enfim. E nós temos aqui dados de impacto, ela é um pouco mais antigo, tem seus 13 anos, é de 2012. E seu impacto foi massivo, sem dúvidas. Já foram mais de 670 mil mulheres, jovens mulheres adultas e indivíduos não binários contemplados pelo programa, ou seja, quase 700 mil pessoas que foram beneficiadas por um meio de trabalho, de estudo sem preconceitos. Já foram mais de 218 mil alumni, ou seja, mulheres que já se formaram, de certa forma, ali dentro, e que já estão buscando os seus sonhos e desempenhando, talvez, trabalhos em empresas ou em pesquisas. E já estão, inclusive, nessa etapa nova do mercado e de pesquisa, por se dizer, de inteligência artificial. Já foram mais de 8 mil estudantes, mulheres, que estão sendo preparadas para esse mercado de inteligência artificial, que, como qualquer outro mercado de ciência, de computação, tecnologia, é predominantemente masculino. Então, 8 mil estudantes numa área tão nova como essa certamente é um impacto. Números que só tendem a melhorar. Exatamente, pensando que cada vez mais, isso eu percebo até na minha turma, no Senac, onde eu estudava, os primeiros anos eram praticamente só homens, inclusive as 2 turmas que eu estudei no primeiro e segundo ano não tinham nenhuma menina. Então isso é uma coisa que é social, claro, né?
mulheres não devem programar, mentira. Inclusive, a gente tem um número gigante de mulheres que programam até maior que homens. Mas ainda assim existe, em alguns momentos, uma parcela masculina maior. Só que eu consegui notar que nos últimos tempos o esforço para integrar o feminino nessas áreas, não só como pessoas que desempenham esse trabalho, mas como pessoas e serviços e tecnologias focadas nas mulheres, também aumentou exponencialmente. Então, pessoal, eu gostaria de já trazer, já batemos a marca de 20 minutos, eu gostaria de trazer um encerramento para o nosso primeiro episódio do TucuTuCast. Novamente, eu queria agradecer o seu ouvido, né? Obrigado por nos escutar. E eu espero que nós tenhamos deixado claro o contexto. Não é um contexto tão fácil de entender, claro. Tentamos resumir aqui, mas é fato que as mulheres elas não têm essa presença que elas deveriam ter, por justamente não terem inclusão. É um âmbito muito preconceituoso ainda, de vários motivos. E eu gostaria de deixar uma reflexão final para o ouvinte. A ciência não avança sem diversidade, todos nós sabemos. E a diversidade não existe sem o reconhecimento, obviamente. Queremos uma ciência que reconhece ou que apenas descobre? Então eu deixo para vocês esse pensamento e mais um pedido que eu faço, que vai fazer sentido agora com o nosso segundo episódio. Se você conhece uma cientista inspiradora brasileira, principalmente, divulgue seu trabalho. É melhor ainda sabendo que é até muito bom para ela saber que seu trabalho está sendo reconhecido por diversas pessoas ao redor do mundo. E sim, o seu trabalho vai ser reconhecido cada vez mais, pois ele é da mesma qualidade como se ele fosse do outro gênero. Então é isso, pessoal. Alguém mais faz uma ressalva? Não, eu quero agradecer também a todos os ouvintes que dedicaram parte do seu tempo, embora não um tempo tão longínquo, eu julgo eu, e escutarem, tentarem entender, tentarem desmistificar, tentarem desconstruir isso que há dentro de nós, é indiscutível, há dentro de nós 4 aqui, inclusive, né? Questões como essa que estão cada vez mais sendo desconstruídas. E é isso. Fica a minha gratidão aqui e recomendo fortemente que acompanhem o próximo episódio e sigam com essa reflexão aí que vai fazer bastante sentido, garanto. Nos vemos em breve, pessoal. Obrigado por acompanhar o TucuTuCast e até mais.